Sempre que alguém discute as diferenças entre a Fórmula 1 e a IndyCar, uma questão acaba vindo à tona. Se fosse realizada uma corrida entre as duas categorias juntas, quem venceria? Essa definitivamente não é uma pergunta simples de responder, dadas as características diferentes das duas competições. Em 1971, a inauguração de um circuito americano conseguiu juntar pilotos das duas categorias em uma mesma prova, naquela que ficou conhecida como a Batalha entre a Europa e os Estados Unidos, ou simplesmente o Questor Grand Prix. Embora hoje em dia a IndyCar e a Fórmula 1 sejam categorias bastante distintas, nos anos 70 elas eram bem mais parecidas do que se possa imaginar. Ao contrário do que é visto atualmente com a da Lara, a competição organizada na época pela USAC permitia a entrada livre de construtores de chassis. E tal como a Fórmula 1, a Indy também vivia uma forte dominância no quesito motor, sendo a Offenhauser a força a ser batida nos Estados Unidos. Aerodinamicamente, a categoria americana estava ficando para trás se comparada à Fórmula 1, que na época vivia uma verdadeira explosão de novas tecnologias, muitas delas testadas e concebidas diretamente dentro das pistas. Os construtores da Indy entendiam a importância da aerodinâmica nos carros e estavam aplicando as lições aprendidas aos poucos nos modelos americanos. A situação do esporte era diferente no cenário europeu. Os custos para as equipes da Fórmula 1 cresciam ano após ano, e toda a pesquisa envolvida no aperfeiçoamento dos carros demandava muito dinheiro. Na IndyCar, por sua vez, os custos eram bem menores se comparados à Fórmula 1, mas nem por isso deixava de ser uma categoria complexa. Na época, a competição sancionada pela USAC também disputava provas tanto em circuitos mistos quanto em ovais, o que exigia dos times configurações diferentes nos carros utilizados. Não bastasse isso, algumas provas em ovais eram disputadas em pistas de terra, o que também exigia carros diferentes para essas ocasiões. Esses carros se tornaram o que hoje conhecemos como Sprint Cars, mas essa é uma história para outro vídeo. Voltando ao começo dos anos 70, a inauguração do Ontario Motor Speedway se mostrou como uma oportunidade perfeita para um evento especial. Ao invés de sediar uma prova da NASCAR ou da USAC, por que não atrair a Fórmula 1? O desenho do circuito contava com um traçado misto na parte interna do oval, que poderia ser utilizado em conjunto com as curvas do Speedway. Apelidado de Indianápolis do Oeste, a pista localizada na Califórnia tinha a chancela da USAC, NASCAR, da Associação das Provas de Arrancadas NHRA e até mesmo da FIA. Com o custo de 25,5 milhões de dólares, o circuito começou a ser construído em 1968 e ficou pronto no outono de 1970. Bastante moderno para a época, o Ontario Motor Speedway era capaz de receber até 140 mil espectadores e contava com um oval de 2,5 milhas e um circuito misto de 3,194 milhas ou 5 km e 140 metros. A primeira corrida da nova pista recebeu o nome da empresa construtora, a Questor, e deveria ser realizada de forma semelhante à corrida de dois mundos realizada 12 anos antes. A prova, que já apareceu aqui no canal, reuniu carros da Fórmula 1, USAC e até mesmo de Le Mans, em um evento que ficou conhecido como Monzanápolis. Ao contrário da prova disputada em Monza, dessa vez a disputa seria um pouco diferente. Os planos iniciais contavam com 30 carros no grid, sendo 20 pilotos provenientes da Fórmula 1 e 10 da USAC. Os pilotos da categoria americana correriam não com os carros da IndyCar, e sim com os carros da F5000 americana. A categoria ainda era bastante nova, mas havia se tornado rapidamente popular, contando com pilotos do calibre de Mario Andretti, os irmãos Al e Bob Unser, James Hunt, Jody Scheckter, Brian Redman, entre outros. Devido a problemas, a prova acabou contando com 17 carros da Fórmula 1 e 13 da USAC, totalizando as 30 inscrições planejadas inicialmente. Para a corrida, a Fórmula 1 mandou o que tinha de melhor. Para Ontário, a Ferrari foi com Mario Andretti e Jack Hicks. A Tyrrell levou Jack Stewart. A Lotus enviou o brasileiro Emerson Fittipaldi e Rainey Whistle. Entre os pilotos da Fórmula 1 ainda haviam Ronnie Peterson, Chris Amon, Henry Pescarolo, Danny Hulme, Joe Seifert, entre outros. A USAC, por sua vez, mandou Mark Donohue, os irmãos Unser, Ron Grable, AJ Foyt, Sam Posey, Tony Adamovics e Peter Revson. De todos os times da Fórmula 1, a Ferrari foi a primeira a chegar em Ontário. O evento teve início na quarta-feira, quando os italianos e os carros da F5000 foram à pista para testes. Nos dias seguintes, as equipes da Europa chegaram e puderam enfim experimentar a nova pista. Com o passar do tempo, a diferença entre os carros da Fórmula 1 e da F5000 começava a ficar clara. Os europeus eram de fato rápidos, mas os carros não eram projetados para andar nos trechos ovais da pista. Isso ficou evidente com os problemas estruturais que começaram a aparecer nos carros da Fórmula 1, devido às curvas em banking. O drama era maior com o BRM P160, que sofria com rachaduras na suspensão traseira provocadas pela inclinação das curvas e pela ondulação. Como foi dito anteriormente, o Speedway também contava com um trecho misto no interior do circuito, mas era a mesma parte oval que realmente prejudicava os Fórmula 1.
Mesmo com os problemas, o treino classificatório seguiu em frente com o domínio dos carros europeus. Jack Stewart fez a pole position com o tempo de 1 minuto, 41 segundos e 257 milésimos, 18 centésimos à frente de Chris Amon da Matra. Em terceiro se classificou Jack Ickx de Ferrari, com Denny Hulme e Pedro Rodrigues e Graham Hill logo atrás. Mark Donohue foi o primeiro piloto da USAC na classificação, com o tempo de 1 minuto, 43 segundos e 211 milésimos, na sétima posição. Completando o top 10, temos Joe Seifert, Emerson Fittipaldi e o segundo piloto da USAC na classificação, George Follmer. Devido à capacidade do tanque dos F5000, a prova foi dividida em 2 baterias, para que os modelos americanos pudessem reabastecer. A largada na segunda bateria seria baseada na classificação da primeira, sem alterações. O dia 8 de março foi um dia ensolarado na Califórnia e as arquibancadas estavam lotadas para a corrida histórica. Logo na primeira curva, Ickx ultrapassou Stewart e Amon para assumir a liderança. O belga permaneceu na frente até a quinta volta, quando Stewart recuperou o terreno e ultrapassou. Na volta 10, a corrida tinha Jack na frente liderando com certa folga. Ickx vinha em segundo, sendo seguido por Amon, Donohue e Andretti, que ultrapassa os dois à frente e passa a ocupar a terceira posição algumas voltas depois. Com problemas nos freios, Ickx é obrigado a fazer uma parada nos boxes e Mario ganha mais uma posição, indo para segundo. Perto do fim da primeira bateria, Stewart tem um problema e acaba diminuindo o ritmo, dando a vitória para Andretti na Ferrari. Na segunda bateria, o escocês partiu para cima do americano e assumiu a ponta. A liderança de Stewart durou pouco, já que Mario voltou a ultrapassá-lo na volta 11, reassumindo a liderança. Na volta 15, Andretti já tinha 5 segundos de vantagem contra Tyrrell, e esse espaço foi essencial para sua vitória. Logo atrás, Jack e Amon batalharam pelo segundo lugar, com o piloto escocês se saindo melhor. Pela quarta posição, Ickx e Joe Seifert permaneceram lutando de forma intensa, tão intensa que os dois acabaram se tocando. O incidente fez com que ambos rodassem, dando a posição de bandeja para Pedro Rodrigues. Sem muita concorrência dos F5000, Andretti se sagrou o vencedor do evento. Considerando a soma das duas baterias, Andretti ficou em primeiro, Jack Stewart em segundo e Denny Hulme em terceiro. Completaram o top 10 Chris Amon, Tom Schenken da Brabham em quinto, Joe Seifert, Ron Grable como melhor piloto da F5000 em sétimo, Peter Getting, Howden Ganley e Pedro Rodrigues em décimo. Em seus primeiros anos, o Speedway atraiu verdadeiras multidões em corridas da USAC, NASCAR e de arrancadas. O público na prova de Stock Car ficou apenas atrás dos eventos nas lendárias pistas de Talladega e Daytona. Apesar da aceitação do público, a empresa controladora do circuito foi vendida, e os novos administradores não conseguiram atrair o mesmo público de antes. A pista continuou recebendo corridas da USAC, mas as grandes competições foram aos poucos deixando de frequentar Ontário. O autódromo ficou praticamente abandonado no início dos anos 80, e em 1981 acabou demolido para dar lugar a um hotel e outros empreendimentos. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!